E aí galerinha, eu sou o Jeff, vocês me conhecem mais como tem. E eu sou o administrador da Shonen Animes, para quem ainda não tinha me visto ou me conhecido. E estou começando aqui hoje um novo quadro diferente no nosso site, para sair daquela rotina de só postar anime e tal, essa coisa irritante. Vamos começar o quadro falando sobre anime. E como o próprio nome sugere, a gente vai falar um pouquinho sobre o anime que eu pessoalmente escolhi, mas que eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Comentem aí embaixo e falem sobre algum anime que vocês querem que eu fale e que eu dê essa uma nota aqui para vocês rirem um pouco, que eu sei que vai ser irritante e divertido ao mesmo tempo. Bem, para começar, o Tsuna, que é um dos nossos posters aí, né, que vocês devem conhecer, o Tsuna, ele não veio, ele tinha prometido que ia vir, mas não veio, ele foi pra fazenda, ou ele morreu, eu sei lá que porra que aconteceu com ele, mas ele não veio para poder gravar o vídeo. Então eu vou fazer sozinho, porque eu já tinha planejado aí. E vamos começar hoje falando sobre Guilty Crown, que é um anime que eu gostei muito, que é do ano passado, para quem ainda não viu. Vou falar um pouquinho sobre ele, vai rolar alguns spoilers aí. Então se você não gosta de spoilers, por favor, fecha a aba, porque vai rolar muito aqui. E vamos começar então a falar sobre o assunto principal, que é o Guilty Crown, que é um anime muito foda, que eu gostei bastante, foi um anime muito interessante. E para quem ainda não viu, eu recomendo, sinceramente recomendo Guilty Crown, porque o lance ali é tecnologia, e tecnologia eu gosto demais, demais tecnologia, é muito bom, velho. Então se você também gosta de tecnologia, assista o Guilty Crown, porque você vai ficar fascinado com aquelas armas são muito fodas, velho. Aquelas armas são o diferencial do anime, aquelas armas que saem da pessoa ali, eu queria ter uma daquelas, aquela arma lá, aquelas armas são perfeitas. Mas enfim, parando com a loucura de tecnologia, vamos começar a falar aí 5 pontinhos aí que foram, pra mim, foram interessantes e chocantes até no anime, que foram assim, como posso dizer, que desenvolveram a história do anime. Para começar, vamos falar ali do começo, começar do começo mesmo, né? Vamos falar do Voidogino ali, quando o Shu ganha o Voidogino, que é o poder que ele tem para poder tirar as armas lá de dentro da pessoa. O Voidogino ali que ele ganha quando o Endoreiho atira nele, né? E aí ele acidentalmente ali ganha o poder de rei, como eles chamam no anime, e fica ali entre a funerária e o governo ali, que é a funerária é aqueles undertakers, ou sei lá como se chamam eles, aqueles que, os terroristas lá, aqueles muito fodas mesmo, vocês sabem de quem que eu tô falando. Segundo ponto que eu achei interessante foi aquela viagem que eles fazem ali para aquela praia, que o Shu vai com a Inori, com a Haria, e com o Solta e aquela outra menininha, que eu não me lembro o nome dela, porque ela é muito chata, ela não faz porra nenhuma no anime, velho. E eu não gosto desses personagens que são irritantes, que não fazem nada no anime, então não sei o nome dela, mas vocês sabem quem que é. Aquela viagem foi interessante pelo seguinte, eu achei interessante porque assim, o Shu descobriu ali, ele fez aquela missão lá com o Guy e tal, mas ali ele lembrou alguns momentos do passado dele e pessoal, eles contam até pra gente umas partes que eu acho interessante ali daquela época do Apocalipse ali, da irmã do Shu, a Mana, e do Guy, que foi encontrado pelo Shu há muito tempo, que ele ainda não lembra do Guy na verdade, né? Terceiro ponto, que pra mim foi irritante, chocante e a destruição do anime total, foi a morte do Guy, porque o Guy era o foda, velho. O Guy não dava nem tudo ali naquele trem. Então o Guy não podia ter morrido nenhuma vez, porque aquilo foi irritante. Perdeu o Guy ali no episódio 12, todo mundo pensando, nossa, acabou o anime, ninguém sabia se tinha acabado ou não, porque o Guy mandava em tudo, então depois que o Guy morreu, aquele trem ficou muito irritante ali. Quarto ponto, não, 3.5, não tô 3.5, porque essa parte não é importante, mas eu quero falar. É ali quando o Shu começa a governar, entre aspas, aquela escola lá. Já mostra porque eu odeio o Shu, porque o Shu é um inútil. E eu acho ele inútil, se você é fã do Shu, eu me perdoe, mas eu acho o Shu inútil, porque o Shu não manda igual o Guy mandava. O Guy era foda, porque o Guy mandava em todo mundo e todo mundo obedecia o Guy, respeitava ele. Porque o Shu ele é igual eu, ele não sabe baguar as pessoas, ele é irritante. Porque o cara não pode ser o personagem principal, nunca pode ser igual uma pessoa comum, uma pessoa normal, por isso que eu odeio o Shu.
Porque o Shu, naquelas partes lá que os caras mandam nele, aquilo lá é muito irritante, velho. É igual eu na equipe ali, que os caras todos mandam em mim, eu tinha que mandar naquela porra lá, mas eles mandam naquele trem tudo. Mas eu não ligo, eu gosto de ser assim. E eu acho que isso é divertido. Porque o site ali, pra mim, o seu site é muito importante, velho. E ter gente pra ajudar é mais importante ainda, porque a nossa equipe é foda, a gente é foda. Eu sei que vocês, alguns pensam, aquela equipe é muito chata, os caras não faz nada, só posta MP4, não sei o que, mas a nossa equipe é unida, velho, e é isso que importa ali. Mas voltando ao foco do anime, o Shu não sabe mandar em ninguém, aquela porra lá dele mandar aqueles caras lá, ele é inútil porque os caras fazem o que quer e ele não manda, ele não comanda nada, por isso que ele é igual eu, por isso que ele é irritante. Quarto ponto foi a volta do Guy. A volta do Guy foi muito foda, velho, porque o Guy voltou do lado do mal. E pra combater o Shu, que era o mais importante pra mim, que era ele ter matado ele, se eu tivesse conseguido matar o Shu, pra mim teria sido perfeito. Porque como eu amava o Guy, eu odiava o Shu, aquele era na vida pra mim, era aquele cara lá, era esperar sexta-feira pra poder ver o Guy espancar o Shu toda vez. E principalmente quando o Guy cortou o braço do Shu, aquilo foi muito foda, velho. Foi muito foda ver o Shu gritando e o braço dele escorrendo sangue lá no chão, assim, que foi muito foda. Foi perfeição pra mim, foi a minha semana mais feliz, foi lembrar a cada momento que eu lembrava o Shu, o sangue do Shu escorrendo lá no chão. Já foi muito foda, velho. Eu sou um psicopata, eu não sou um psicopata, vocês estão pensando isso, eu não sou um psicopata, mas eu gosto dessas partes, quando meu personagem se dá bem, quando o personagem que eu gosto se dá bem, eu gosto. Eu acho foda porque eu sempre gosto dos personagens errados, meus personagens sempre morrem, como o Pain morreu lá pro Naruto lá, que foi muito pai também, eu me senti arrasado quando o Pain morreu. Mas enfim, voltando ao foco de Guilty Crown, quinto ponto importante foi aquela vez quando eles entram ali naquela torre lá que o Guy tinha capturado a Inori e tal, e o Shuma tava com aquele braço que era o voido dele, era aquele braço lá que depois ele, quando ele recupera os poderes dele ali, né? Aquela parte lá foi foda, aquela foi a única parte que o Shu foi útil. A única parte que o Shu foi útil foi aquela parte daquela guerra lá, porque o Shu, desde o início, ele era um inútil e ele fez alguma coisa que parece. Ele derrotou o Guy, infelizmente pra mim. E ele salvou ali a galera ali toda, ele conseguiu salvar o povo, então ali ele foi útil. E eu achei aquilo interessante também, aquele finalzinho lá. Mas eu não entendi o sentido dele ter perdido a visão, aquilo foi pai, eu fiquei meio puto com aquela coisa ali, porque ele perdeu a visão, não tinha nada a ver, era mais fácil se ele tivesse perdido o poder dele e continuar na vida dele normal. Mas enfim, animes nem sempre são, o final nem sempre é entendível, como eles dizem, né? Bem, é isso, os 5 pontos que eu achava interessante era isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns personagens, falar sobre 3 personagens só, para não tomar muito tempo de vocês, vou falar sobre 3 personagens que eu achei foda ali naquele trem. Primeiro, né, como eu já disse, o Guy, porque o Guy era o foda, o Guy mandava, o Guy comandava aquele trem lá tudo. Então pra mim o Guy era o mais foda de todos, o Guy era a perfeição no anime, era o Guy. Segundo personagem que eu achei interessante, que eu não tinha falado, foi a Hari, porque a Hari ela era perfeita, ela gostava do Shu, o Shu não gostava dela, e ela sabia que o Shu gostava da Inori, mas mesmo assim ela gostava do Shu, e no final ela morre para salvar o Shu. Aquela menina foi perfeita, aquela menina foi filme pra mais foda de todos os animes que eu já vi, de que tinha uma menininha foda, foi aquela, principalmente porque eu sou mais fã assim, de Naruto, essas coisas, e a Sakura é um inútil, ela não sabe o que ela faz, por isso eu gostei da Hari. E o terceiro personagem que eu gostei foi aquele personagem que vem daquele outro planeta lá, que luta contra o Shu, que depois no final a gente não sabe se ele morre ou se ele vive, que era do Dark lá, que eles falam, eu não sei de onde aquele cara saiu, mas ele era até foda, eu gostava dele. Bem, era isso que eu queria falar, galerinha, começando aí o nosso quadro falando sobre anime. E até a próxima, falou.